Banco Social de Serviços do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região comemora esta noite os 14 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir desse momento, estaremos discutindo a infância e a adolescência sobre três aspectos: o psicológico, o social e o jurídico, enfocando a redução da idade penal, a relação com a pesquisa sobre o mapa da violência divulgado pela Unesco e a avaliação da aplicação do ECA desde a sua criação. Do evento, convidamos a conselheira do 10º plenário e coordenadora regional do Banco Social de Serviços em Psicologia, Deise Xavier. Boa noite a todos. Hoje a gente vive um misto de alegria e tristeza, né? Alegria porque a gente está comemorando 14 anos do Estatuto. Tristeza porque a gente assiste a um mapa da violência no Brasil. E tristeza também porque a gente vê alguns segmentos da sociedade que ainda, diante de problemas complexos, ainda optam pela exclusão e pelo confinamento. Essa situação só nos mostra que nós não podemos nos acomodar diante dos avanços que nós conquistamos. Cabe lembrar também, eu gostaria de lembrar um pouquinho da história dessa construção do Estatuto. Esse processo de construção social, ele iniciou no final da década de 70, onde a sociedade civil organizada surgiu como uma forte contraposição à prática excludente e violenta com que eram tratadas as crianças e adolescentes, ditos, na época, em situação irregular. Dentro dessa categoria sociológica de menores abandonados, de menores carentes ou simplesmente menores, incluíam desde crianças e adolescentes de famílias empobrecidas até os que praticavam algum tipo de ato infracional. Uma flagrante criminalização generalizada da pobreza e especialmente a maioria das crianças e adolescentes negros. Este movimento da sociedade civil organizada buscou estabelecer novas relações, desenvolver novos programas e reivindicar novas políticas capazes de garantir a promoção e a inclusão social. Em 3 de julho é criada a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto e reconhece a criança e adolescente como sujeitos de direito e cidadania e define a política de atendimento que tem como elemento constitutivo a articulação, como um dos princípios estruturadores. O Sistema Conselho apoia e integra essa rede articulada proposta pelo ECA, buscando contribuir para a compreensão do Estatuto e uma aproximação da realidade das crianças e adolescentes, tanto pela sociedade quanto pelos profissionais da psicologia. Os conselhos de psicologia, durante os últimos anos, a gente vem desenvolvendo campanhas como O Futuro do Brasil Não Merece Cadeia, onde a gente apoia o movimento contra a redução da idade penal. Em 2003, nós lançamos o Banco Social de Serviço, que tem como eixo prioritário desse banco o projeto voltado para criança e adolescente, que é o projeto de medidas socioeducativas em EAD. E hoje a gente está realizando no país inteiro, em todos os CRs, simultaneamente, isso que está acontecendo aqui, está acontecendo em todos os CRs do país, buscando discutir do ponto de vista psicológico, jurídico, social, a realidade das crianças, a diminuição da idade penal, o mapa da violência e avaliar a aplicação e lutar pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Espero que vocês tenham um bom trabalho, né, com os palestristas aqui presentes. Boa noite. Obrigada. Gostaríamos de convidar o gerente do Banco Social do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, Valquíria Salles, para coordenar a mesa.
Para falar sobre infância e adolescência sob enfoque psicológico, gostaríamos de convidar a doutora Mônica Brandão, psicóloga, psicanalista, membro do ALEF, Escola de Psicanálise e coordenadora do Programa Liberdade Assistida da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte. Para falar sobre infância e adolescência sob enfoque social, convidamos para compor a mesa a doutora Gláucia Barros, psicóloga, assessora da Fundação Fé e Alegria e do deputado estadual André Quintão, membro da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais e dos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil, de Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente e de Educação Infantil. Para falar sobre infância e adolescência sob enfoque jurídico, convidamos o Dr. Celso Pena Fernandes Júnior, promotor de justiça, coordenador da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. Passo a palavra ao gerente do Banco Social de Serviços, Valquíria Salles. Gostaria de pedir aos presentes que desliguem os celulares. É uma honra para mim estar coordenando essa mesa, né, para falar com convidados tão ilustres e para falar de uma temática que eu acho que é importante e urgente. Eu não vou prolongar muito mais, porque a gente está com o tempo incluído, e vou passar a palavra para a doutora Mônica, que vai falar do enfoque psicológico da criança e do adolescente. Boa noite para todos. Eu quero agradecer ao Conselho pelo convite para essa noite de trabalho. Eu trouxe algumas questões para a gente conversar que tentam articular nessa perspectiva do enfoque psicológico da infância e adolescência ao Estatuto da Criança. Os conceitos forjados sobre infância e adolescência definiram a legislação vigente em cada época e, consequentemente, determinaram as políticas desenvolvidas em cada período da nossa história. A palavra infância deriva do latim, sendo que in quer dizer não e fan significa fala, atribuindo-se inicialmente ao infã o lugar daquele que não fala. Desde o direito romano, a criança foi colocada não possuindo o verdadeiro poder que anima a justiça, o da palavra. Visando assegurar um adequado desenvolvimento infantil, a justiça intervém representando o Estado e a ordem social. Para intervir, o juiz recorre a profissionais das ciências humanas, solicitando subsídios para sua decisão. O discurso dos diferentes interventores, psicólogos, assistentes sociais, advogados e pais, aponta a diversidade de interpelação na suposição do melhor interesse da criança. O interesse da criança é um conceito que funciona como um regulador social, porém não é uma noção jurídica. Trata-se de um conceito usado juridicamente sempre que a situação da criança requer intervenção do magistrado, quer se trate de um jovem infrator, de uma criança a ser adotada ou filho de pais separados. Podemos averiguar que essa prática do direito considera o juiz ou promotor como um terceiro, que vai fundar a criança no lugar de um ser que tem direito à expressão e informação. Na medida em que se começou a nomear os interesses das crianças e adolescentes, estes se transformaram em direitos. O enfoque psicológico dado às crianças e adolescentes podem ser localizados pelo menos em dois aspectos que perpassam a lógica sustentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato de serem considerados sujeitos de direito e em condição peculiar de desenvolvimento. Trata-se, portanto, de um contraponto ao entendimento de que o infã não tem voz, atribuindo um especial significado ao fato da criança ser ouvida. Escutar a criança não significa seguir necessariamente o que essa sugere, mas levar em conta que a criança e o adolescente podem ter vontade de verbalizar o que se passa com eles, ou ainda que necessitam tirar dúvidas sobre sua situação.
Assim, na formação do cidadão, torna-se importante o encorajamento da expressão própria desde a infância. Sujeitos de direito em condição peculiar de desenvolvimento. Assim, considerando as particularidades específicas desta etapa da vida, o Estatuto dá um novo lugar às crianças e adolescentes brasileiras, inscrevendo-as em um estatuto legal. Qual o Estatuto para a Infância e Adolescência? A infância é um tempo da vida humana onde se estrutura a subjetividade, momento onde são traçadas as linhas mestras que darão coordenada à vida daquela pessoa. É momento em que se decide sua estrutura e em que se deslumbra a forma como sustentará o seu sintoma. Os sintomas decorrem da maneira como a linguagem emerge em cada ser falante. O bebê se banha em um mar de palavras vindas da mãe ou de um substituto, mas não se sabe por que ele consente ou não em se apoderar dessas palavras. Estamos aqui diante de uma insondável decisão do ser. A criança faz desde cedo escolhas que orientarão a lógica de sua existência. Essas escolhas são feitas dentro de uma estrutura determinada pelo sintoma e pelo fantasma dos pais. Há uma correspondência entre o infantil e o traumático, uma vez que, ao nos referirmos ao trauma, falamos da infância de uma pessoa. O trauma pode ser pensado como uma experiência desagradável do passado, que, não obtendo simbolização, retorna por meio de outra experiência desagradável. Ele corresponde à impossibilidade de tradução da experiência em palavras. Diante da lei, a criança é sempre considerada irresponsável, ou seja, como alguém que não pode responder por si só. Mas ela responde com seu sintoma: atraso escolar, agressividade, anorexia. Ela está em posição de resposta, uma vez que seu sintoma é a expressão de sua verdade. O sintoma da criança se encontra no lugar de responder ao que há de sintomático na estrutura familiar. Toda a questão é saber se a criança pode desalojar-se dessa posição de objeto e apoderar-se da palavra como sujeito. Para isso é importante considerar a responsabilidade que a criança tem e o proveito que encontra em suas modalidades de resposta. A puberdade, tempo de ressignificação, momento de travessia, é quando se dá um importante trabalho psíquico, o desligamento da autoridade dos pais. Momento em que o jovem é confrontado com a sexualidade e chamado a posicionar-se frente à partilha dos sexos. O que é ser um homem? O que é ser uma mulher? No período da puberdade, consuma-se uma das realizações psíquicas mais significativas, porém mais dolorosas, unicamente através do qual se cria a oposição tão importante para o progresso da cultura entre a nova e a velha geração. A adolescência, poderíamos dizer, é uma ficção inventada pela modernidade, como um anteparo para a passagem da infância para a idade adulta e como um recurso para o enfrentamento da puberdade. Portanto, um fenômeno contemporâneo, inventado no lugar onde já não se inscrevem alguns rituais de passagem. Aos adolescentes em conflito com a lei, embaraçados com a travessia imposta pela puberdade, o Estatuto propõe medidas socioeducativas, criando assim diretrizes para que possam ser responsabilizados. Estes tempos distintos da vida humana são tratados como tempos fundantes para a civilização. Portanto, considerados fundamentais, inscrevem no direito da criança e do adolescente, o direito à dignidade, à convivência familiar, como prioridades a serem perseguidas incessantemente. Na contemporaneidade, observamos alterações significativas nos processos de subjetivação que a família está incumbida de operacionalizar. A crise na família produz efeitos incalculáveis. Diante da invalidação da função paterna, observamos um crescimento da violência contra crianças e adolescentes. As violações dos direitos, como no caso de abuso sexual ou da exploração do trabalho infantil, são nefastas e produzem efeitos na constituição subjetivas dos que são objetos dessas violações. Neste contexto, é possível intervir apostando que, mesmo para aqueles que viveram situações como estas, é possível escrever novas histórias.
Uma pessoa não se resume às condições que modelaram sua vida e pode fazer algo dela. O trabalho de Roberto da Silva em Os Filhos do Governo é um exemplo vivo e digno de quem pôde tornar-se autor de uma nova história. Nesse trabalho ele descreve, a partir do que viveu em um internato da FEBEM, as condições institucionais das crianças órfãs e abandonadas que viveram sob a tutela do Estado durante o governo militar e as impropriedades das condições de atendimento. Durante muito tempo, construiu-se instituições que definiram modelos racionais de conduta aos quais os indivíduos tinham o dever de identificar-se. Nesse contexto, a subjetividade individual era desconsiderada e a ele sacrificada. O Estatuto, que transformou a criança e o adolescente em sujeitos de direito individuais, se situa na vanguarda de uma tendência cultural mais geral. A afirmação radical da subjetividade individual como valor e direito está impressa nessa lei, implicando uma transformação política e cultural que ainda está em curso. A subjetividade está aberta a novas inscrições, a novas marcas. Há sempre uma escrita por se fazer. A posição dos que tratam de crianças e adolescentes violados em seus direitos é muito importante, tanto no sentido de fazer um contraponto a um ideal institucional que possa se apresentar como única saída, quanto no sentido de sustentar eticamente que, para além da história escrita, existe uma história a ser construída, que pode advir, possibilitando que ele se responsabilize pelo seu acontecimento e tire consequências para a sua vida. Escutá-las e não falar por elas, reconhecê-las enquanto um sujeito com um desejo a expressar, são balizadores fundamentais para sustentarmos um estatuto de direito. A lei brasileira abre espaço para os vários saberes, convocando-os a contribuir para a produção de novas práticas, para a criação de novos tempos e novos espaços para a infância e adolescência. Considero este campo de abertura proposto fundamental para as questões trazidas pelo nosso tempo. Essa lei possibilita práticas criativas que articulam os diversos atores do Poder Judiciário, do Executivo e da sociedade civil, convocando-os a trabalhar em uma perspectiva nova e responsável. Dando abertura e mobilidade, abre espaço para a criação e a invenção que se dá na passagem da impotência à impossibilidade. É diante do impossível que um sujeito pode ser tocado e chamado a realizar um trabalho. Os saberes do campo jurídico, social e psicológico, dentre outros, são chamados a contribuir, não se completando, mas dispondo-se de tal forma que eles possam fazer buraco, intervalo, propiciando a produção da verdade. As situações de vulnerabilidade, de violência e risco estão colocadas e não cessam de se apresentar, apesar da legislação que regulamenta o direito. Novas políticas precisam ser implantadas e implementadas para que possamos experimentar uma infância e adolescência em seu verdadeiro exercício de direito. É preciso fazer corte nas situações de vulnerabilidade. Inscrever o desejo na política é fazer corte, criando uma nova temporalidade, uma nova espacialidade, fundando assim novas possibilidades. Dentre os exercícios dos direitos, o direito à vida tem sido, entre os jovens brasileiros, um desafio a ser sustentado. Sabemos que o Brasil tem índices elevados de violência praticado contra os mais jovens, com números que se equiparam às guerras civis. O direito à vida apela por novas circunstâncias, a se instalar nas comunidades, onde se alojou uma zona morta da lei, e as pessoas não se importam mais com os laços construídos. Os adolescentes relatam situações onde motivos banais, pequenas desavenças ou conflitos deflagrados por disputas de território são motivos para matar ou morrer. A morte aqui não é contada e tem outro estatuto. Desregulamentação e instabilidade se configuram nas comunidades, onde tudo é permitido, tudo pode ser feito e nada pode ser dito. Com essas palavras, um adolescente descreveu o contexto de sua comunidade. Rolam muitas palavras, muitos homens à toa, sem trabalho, sem dinheiro, é uma escuridão, onde as pessoas não conseguem achar o caminho legal. Nestes espaços, zonas mortas da lei, a infância e a adolescência sofrem violências. Crianças são chamadas a trabalhar no tráfico, armas são oferecidas aos adolescentes, desenlaces são feitos. Infâncias roubadas, adolescências atravessadas por um fora da lei, que não dá passagem para a vida adulta.
O discurso da civilização é regido pela linguagem, e ele designa a forma como se regulamenta a satisfação dos sujeitos falantes. O discurso propõe a cada comunidade histórica uma regulação da satisfação permitida para assegurar uma configuração estável e suportável do laço social. O mal-estar profundamente sentido na atualidade resulta da universalidade que a ciência introduziu em nosso mundo. A universalização equivale a dizer que a evolução das práticas, dos costumes, hábitos de vida, dirige-se a todos iguais, todos semelhantes. O discurso de hoje, determinado pelo efeito secundário da ciência, o consumo, é o discurso cínico, a administração sem censura da valorização do gozo como finalidade. Frente ao imperativo do mercado, que diz para cada um o que é preciso para ele, o que lhe está faltando, a violência é uma resposta fora do discurso. A violência, podemos arriscar, é uma resposta ao cinismo generalizado do direito à satisfação que o século prometeu. No Brasil, onde as desigualdades, não só econômicas, estão tão presentes, este apelo hegemônico, globalizante, pode ter efeitos ainda mais nocivos. O envolvimento dos jovens com o narcotráfico e a violência que acompanha essa adesão parece indicar um dos seus mais graves efeitos. Uma moradora do Morro Santa Marta, do Rio de Janeiro, ao tecer um comentário sobre a terceira geração de traficantes, diz: a terceira geração busca uma afirmação. Essa nova juventude tem espírito suicida. Estamos aqui situados no campo do gozo, mais além do princípio do prazer, onde é preciso fazer barra. Os tambores me tiraram da criminalidade. Bruno diz assim de sua passagem, de um novo laço com a cultura, que se deu a partir do cumprimento de uma medida socioeducativa, a liberdade assistida. Cada acontecimento de um sujeito é criador de um novo laço social. O Estatuto da Criança e do Adolescente, com suas medidas protetivas e socioeducativas, contribui como recurso simbólico para crianças e adolescentes, para que crianças e adolescentes possam se responsabilizar por seus atos e se desembaraçar de suas tormentas e mal-estar. Ele possibilita a construção de novas respostas para as dificuldades dos mais jovens frente ao social. Se essa resposta avança, é porque tenta promover a articulação das normas às particularidades. Os adolescentes precisam de recursos da civilização, que não sejam universais e que respeitem a particularidade de cada um. A norma não pode nem deve substituir o laço social, que se desmancha. Precisamos reinventar os estratos sociais e a solidariedade. A experiência do programa Liberdade Assistida em Belo Horizonte, em seu exercício com o Poder Judiciário, com a Pastoral do Menor e a sociedade civil, a partir das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, aposta que a solidariedade é a condição necessária e a contribuição coletiva essencial para o bem-estar da liberdade e da diferença. Sem a solidariedade, nenhuma liberdade está segura. Após todos os palestrantes pronunciarem, a gente vai abrir para debate, tá? Vou passar a palavra agora para a doutora Glaucia, que ela vai falar sobre o enfoque social. Bom, começar pedindo desculpas, que eu estou um pouco rouca. Hoje a gente está comemorando os 14 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí foi um dia cheio, né, doutor Celso? Estávamos brincando aqui que hoje passamos um dia juntos. Bom, então agradecer também muitíssimo, né, a oportunidade e saudar a iniciativa e dizer que o CRP foi muito inteligente, eu penso, na composição dessa mesa, sabe? Porque vocês vão notar aqui que até por conta dessas comemorações de todos os fóruns, né, foi anunciado ali que eu pertenço, a minha abordagem aqui, eu vou me permitir, pedindo licença a vocês, vai ser uma abordagem do lugar de militante. Eu estava incomodada ali, vendo o vídeo, e aí depois a Deise veio e fez algumas considerações, que foram até ótimas as suas considerações, porque já ganhei tempo ali na minha apresentação, né? Mas fiquei preocupada, até comentei com o Carlos, minha amiga, falei, gente do céu, eu acho que eu estou muito otimista. E fiquei pensando se era um otimismo neurótico ou obsessivo, sabe?
Porque aí depois eu resolvi, não, é mídia militante que está hoje numa situação precisando comunicar socialmente, né? E comunicar socialmente envolve necessariamente a mídia, que nem sempre tem a facilidade e enfim, o discernimento de nos entender a partir da lógica pela qual a gente opera. Então, a gente teve que simplificar muitas informações para passar para a mídia, e simplificamos enaltecendo algumas coisas que a gente conseguiu construir a partir desse movimento que originou o Estatuto da Criança, que resultou no Estatuto da Criança e do Adolescente, que originou diversas mudanças de concepção, de metodologia e de gestão, que a gente vai tentar abordar aqui com vocês a partir desse enfoque social, né? Eu começo assim, até também movida por esse espírito lúdico, com uma historinha que eu recebi pela internet um dia desses. Às vezes a gente recebe umas coisas interessantes por e-mail, assim, desconhecido, né? Essa foi uma delas. Eu achei que é interessante para introduzir o que eu estou pensando em comunicar aqui para vocês, que é um pouco nessa linha de contextualização. Eu acho que é impossível a gente entender, comemorar ou criticar o Estatuto da Criança e do Adolescente sem entender o momento histórico, né, a construção histórica que foi essa lei, e qual que é o sentido de uma lei, né? A Mônica falou aqui da regulação da satisfação social. A lei, ela tem essa função também, né, de regular a convivência social nos diferentes tempos em que essa cultura se instala. Então vamos lá para não gastar muito tempo. Bom, a história é a seguinte: a bitola das ferrovias, bitola é aquela distância entre os dois trilhos. Nos Estados Unidos é de 4 pés e 8,5 polegadas. E por que esse número foi utilizado? Porque era essa a bitola das ferrovias inglesas, e como as americanas foram construídas pelos ingleses, essa foi a medida utilizada. E por que os ingleses usavam essa medida? Porque as empresas inglesas que construíam os vagões eram as mesmas que antes das ferrovias construíam as carroças e utilizavam os mesmos ferramentais. E por que das medidas 4 pés e 8,5 polegadas para as carroças? Porque a distância entre as rodas das carroças deveria servir para as estradas antigas da Europa que tinham essa medida. Muito bem. E por que elas tinham essa medida? Porque essas estradas foram abertas pelo antigo Império Romano, quando de suas conquistas, e tinham as medidas baseadas nas antigas vigas romanas. E por que as medidas das vigas foram definidas assim? Porque, presta atenção nessa informação, foram feitas para acomodar 2 traseiros de cavalos. Daí, o ônibus espacial americano utiliza 2 tanques de combustível sólido. Os engenheiros que projetaram esse modelo de tanque queriam fazê-lo mais largo, porém tinham a limitação dos túneis das ferrovias por onde eles seriam transportados, os quais tinham suas medidas baseadas na bitola da linha ferroviária. Conclusão: o exemplo mais avançado da engenharia mundial em design e tecnologia acaba sendo afetado pelo tamanho do traseiro do cavalo da Roma antiga. Eu gosto de usar essa história, assim, porque às vezes as pessoas, especialmente jornalistas, gostam muito de fazer essa provocação para a gente assim. Poxa, mas já tem 14 anos que o Estatuto da Criança e do Adolescente está aí, e o que mudou? Pouca coisa mudou, os meninos continuam na rua, né? E aí a gente esquece que cultura a gente não faz e nem transforma assim de uma hora para outra, né? Eu trouxe uma apresentação para vocês que tem essa pretensão assim, de serem algumas notas sobre o percurso de uma coisa que eu acho que é muito mais do que uma lei, mas que eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente é emblemático disso, que é a inauguração de uma nova ética de atenção à infância e adolescência no Brasil. Eu vou passar bem rápido essa história, até porque a história é meio chata às vezes, e certamente o Dr. Celso também deve fazer algum comentário no enfoque jurídico que ele foi solicitado a fazer. Mas tem algumas coisas que não podem ser esquecidas, e até para a gente perceber por que algumas coisas ainda permanecem, por que a gente, né, ainda é afetado por, enfim, traços históricos perversos, né? Bom, então vamos lá. Os séculos 17 e 18, né, a gente ainda vivia
aí sobre a colonização europeia, e tem uma informação sobre a questão da preferência pelos adolescentes negros na escravidão, pelo seu porte físico e também pela maior expectativa de vida. Então, os adolescentes, nesse momento histórico, eles eram preferidos, né, no mercado por essas condições aí. E as adolescentes negras, isso é dado conhecido, eram usadas sexualmente pelos senhores de escravos para gerarem filhos mais claros e, portanto, também com maior valor de mercado. Até 1900, a gente não tem nesse país nenhuma iniciativa estatal voltada para a infância e adolescência. Em 1922, aparece o primeiro estabelecimento público para menores no Rio de Janeiro, e aí é menores mesmo, viu, gente? Depois nós vamos falar aqui que não se usa mais falar menor, mas nesse momento ainda é menor. E em 23 a gente tem a primeira Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, isso em função do término da Primeira Guerra Mundial, por uma convenção internacional. Aliás, muitas coisas importantes que aconteceram no Brasil para a infância e adolescência, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, foram também ressonância de movimentos que aconteciam no exterior, em outras nações, né, e o Brasil tentando acompanhar. Em 1927, a gente tem a primeira legislação, que é o Código de Menores, voltados para crianças e adolescentes, porém naquelas situações que estão descritas ali. Somente para os carentes, abandonados, inadaptados e infratores, ou seja, os menores. Menor é isso aí, tá, gente? Menor na história nunca foram os filhos dos nossos antepassados, né? Sempre foram os carentes, os abandonados, os inadaptados e os infratores, né? A gente tem uma história clássica que é contada pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa, de uma agressão que um adolescente cometeu contra outro adolescente, um adolescente pobre, um menino de rua, cometeu contra outro adolescente na porta de uma escola particular em São Paulo. Os dois tinham a mesma idade. O adolescente pobre tentou assaltar o outro, roubar o boné, o tênis, não sei. Os dois se digladiaram lá e o adolescente, o aluno da escola, caiu, bateu a cabeça, e a Folha de São Paulo, que é um dos jornais mais progressistas, inclusive na questão da infância e da adolescência, isso já aconteceu depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, deu a seguinte manchete no dia seguinte: menor assalta criança em porta de escola em São Paulo. Só pra gente, é bem emblemático, né? Assim, do que diferencia, do que categoriza uma e outra infância, né? Em 59 a gente tem também, em decorrência do final da Segunda Guerra, e aí todas as discussões que a ONU começa a fazer a respeito das violações aos direitos de crianças em função das guerras, a gente tem uma nova edição da Declaração Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 60, né, os anos de chumbo no Brasil, e aí é importante a gente contextualizar. Acho que eu pulei uma parte aí, né? Pulei. Foi a época da ditadura Vargas, né? Onde a gente... Hã? Não perdemos não, né? Não, mas isso é importante, porque olha só, essa coisa, por exemplo, do trabalho como solução, que depois a gente vai ter uma reversão disso, né, no Brasil, começa lá onde que começa, ó, no Serviço de Assistência ao Menor, no SAM, que é da ditadura Vargas. Então, olha para vocês verem todas as iniciativas governamentais, para onde que elas apontam. LBA, Casa do Pequeno Jornaleiro, Casa do Pequeno Lavrador, isso tudo é para trabalhar, tudo para pôr o menino para trabalhar, pobre. Casa do Pequeno Trabalhador e as casas das meninas, que eram também, né, com essa função da educação, a educação pelo trabalho, né, foi o lema durante muito tempo, e que orientou as políticas de atenção à infância e adolescência no país. Bem, nos anos 60 a gente tem uma evolução no sentido de uma radicalização, né, dessa resposta autoritária, né, à infância e adolescência, com a lei que institui a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, e institui, portanto, a FUNABEM e as FEBEMs, né, as suas similares nos estados, né. Nos anos 70 e 80, que a Daisy fez referências a esses anos aí,
começam os movimentos sociais, especialmente aqueles ligados à sociedade civil, às igrejas, né? A igreja teve um papel fundamental nesse momento histórico, começam a denunciar esse ciclo que, na verdade, contextualizava, né, a atenção social à infância e adolescência, que é a apreensão, triagem, rotulação, deportação e confinamento. Ou seja, o menino, pelo simples fato de estar vestido pobremente ou de estar vagando nas ruas, eu trabalhei na FEBEM no final da década de 80, no setor de triagem, e ali a gente não era raro, era absolutamente comum, nós recebemos ocorrências policiais acompanhadas dos meninos, e não o contrário, né? A ocorrência veio em primeiro lugar e o menino numa condição de sujeição àquela ocorrência, onde a única história daquela apreensão que a gente tinha era o sigma, atitude suspeita ou situação irregular. Isso era suficiente para o menino ser levado para a FEBEM, ser triado, ser deportado para as fazendas, né, para essas unidades que existiam aí e ainda existem, algumas delas com outros nomes, porque a gente é ótimo para poder fazer eufemismo também, né? Muito bem, eu vou correr aqui porque já me avisaram que tem só 5 minutos. Em 79 a gente tem o Ano Internacional da Criança, que é um marco mesmo, né? Eu até coloco uma nota histórica aqui de Belo Horizonte, que é o movimento de luta pro creche, um movimento que a gente respeita muito. Em 80, então, nos anos 80, né, com o processo de redemocratização do país, a gente tem aí os movimentos mais fortes nessa reivindicação e dentre eles o movimento pelos direitos da infância e da adolescência. No processo constituinte, a gente apresenta, e é bom sempre dizer isso, especialmente sobre a ameaça constante de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 227, ele foi um projeto de iniciativa popular, ou seja, nós coletamos nesse país milhares de assinaturas, né? Temos aí o número de 200 mil assinaturas de adultos e 4 milhões de assinaturas de crianças e adolescentes, e nós instituímos o artigo 227 da Constituição Federal, que origina depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma regulamentação desse artigo 227, que foi um projeto de iniciativa popular. E foi, é bom também, é digno de registro, a maior mobilização já ocorrida neste país em função de um determinado segmento cidadão. A gente teve um movimento diretas já, mas era um movimento difuso, né, por interesses mais amplos e coletivos. Em função de um determinado segmento social, nenhuma mobilização foi mais forte, mais precisa e mais eficaz do que a mobilização pela aprovação do artigo 227 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E em 1990, que, para nossa infelicidade, foi promulgado pelo governo Collor, mas foi por uma pura coincidência histórica, né? Eu espero que eu tenha convencido vocês disso, né? Contando essa história toda, tá bom? Porque ontem o jornalista me perguntou isso. Muito bem. Aí é um quadrinho, assim, meio que didático, né? Para a gente entender um pouco, então, acho que a gente vai ter mais chance de falar disso, é só porque a gente, às vezes, gosta de fazer paralelos mesmo, né? O que é o Código de Menores, assim, para quem que ele é? Para menores, né? Estatuto é para toda criança e todo adolescente, né? Um tem a ênfase na proteção e na vigilância, muito mais uma vigilância no sentido de proteger a sociedade contra os meninos ou contra esses sintomas da falência de um projeto social, do que a proteção que é preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a proteção integral na perspectiva de um desenvolvimento social. Bom, e de lá para cá, então, falar dos avanços, viu, pessoal? Eu estou otimista, já avisei isso, né? De lá para cá, um enorme esforço a gente vem fazendo, né? As instituições, juízes, promotores de justiça, enfim, educadores, pais, né? A gente tem aí as famílias também com esse desafio, né? De garantir na prática as mudanças de concepção, metodologia e gestão determinadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu trouxe alguns exemplos, né? De mudanças nesses 3 níveis, para a gente compreender o que socialmente a gente avançou com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, a mudança de concepção. Acho que Mônica foi mais enfática do que eu, até porque
o enfoque dela era mais favorável a isso, né? Mas enfim, então eu vou fazer só uma síntese, né? Passar a entender e aceitar que todas as crianças e todos os adolescentes são sujeitos de direitos em fase especial de desenvolvimento. Eu grifei isso aí, pessoal, porque eu acho assim, que isso para nós psicólogos, nós temos que fortalecer muito os nossos argumentos. Depois, no debate, se vocês permitirem, se der tempo, eu trouxe uma outra apresentação que não vai dar para ser agora, chama Meia Dúzia de Razões para a gente não reduzir a idade penal e nem alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque hoje, eu acho que especialmente o psicólogo, ele está sendo convocado pelo outro lado, né? Pelo lado reacionário, pelo lado desinformado, pelo lado que não absorveu qual que é essa lógica, né, que a gente quer operar, e ele está sendo convocado. Os 12 projetos de lei que estão hoje em tramitação no Congresso Nacional, porque agora eles pararam de falar de redução da idade penal, porque já descobriram que isso é cláusula pétrea e não dá para mexer. Aí a estratégia agora dos populistas é fazer uma mexida no tempo de internação, no tempo das medidas. E aí todos colocam na justificação como eles chamam, o fato de se ancorar para se tomar essas medidas, ou tomar essas decisões, em laudos psicológicos, medindo a periculosidade, né? E algum tempo atrás também, agora eu acho que deram uma maneirada em falar isso, porque nós contra-argumentamos, eles jogavam muito a questão, o argumento para diminuir a idade penal, no sentido de que o adolescente tem discernimento. E aí nós começamos a falar, nós, principalmente os psicólogos, né, começamos a dizer, mas é claro que tem, ninguém está negando isso. Não é por acreditarmos que ele não tem discernimento, ou que ele não pode ou não deve responder pelo ato infracional, que estão propostas lá as medidas socioeducativas, né? A nossa ênfase é naquilo que está arriscado ali, é na fase especial que Mônica também mencionou. É no momento, é no processo, nesse tempo histórico da adolescência, que é uma condição peculiar de desenvolvimento, é aí que está